Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Então vamos lá, vamos seguir a nossa leitura. Nós podemos aqui entender então que Jesus ele aqui em João, né, capítulo 11, nós lemos aqui até o versículo de número 44. Jesus ele termina de ressuscitar Lázaro. E aí o próximo tópico que nós vamos falar então é da conspiração do, dos judeus para poder matar Jesus. Você vai se lembrar bem que os judeus de Jerusalém estavam lá consolando Marta e Maria, certo? Vocês lembram disso? Agora, veja bem, Jesus acaba de ressuscitar um morto. Os judeus de Jerusalém viram Jesus dando vista a um cego e eles simplesmente criaram um caso com isso, criaram um grande problema com isso. Agora, nós estamos falando que eles estão diante de um milagre nunca visto, ou não facilmente visto, né? Um homem nunca visto, um homem há 4 dias, depois de 4 dias, ele se voltar à vida. Mas Jesus, ele causa isso. Agora, o que nós temos? Nós temos então no 45, João 11:45, vai dizer assim, ó, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então, aqui, ó, por que então que Jesus fez aquele milagre? Aqui ele está dizendo, ó, eu dou graça, tal, 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 e aqui para que creio que tu me enviaste. Então, aqui está cumprindo o propósito, certo? Para que creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Vai contar para os fariseus, irmãos, problema na seta. Então os chefes estão, vou até anotar aqui, ó, contar para quem? Para os fariseus. Eles vão contar para os fariseus. O que eram os fariseus? Vocês se lembram? Os fariseus eram responsáveis pela religião judaica, ou uma das linhas, ou das principais, a principal linha, né, da religião judaica. Então eles foram contar para os religiosos. E aí que mora o perigo. Se eles vão contar para os religiosos, então o que nós temos agora é que os religiosos vão querer investigar. Eles já estavam investigando o cego. Agora imagine Lázaro, Marta e Maria. Vamos lá. Então os chefes do sacerdote, os fariseus, convocaram a reunião no Sinédrio. Sinédrio aqui, talvez você não tenha visto essa palavra ainda, mas basicamente, ou talvez sim, tá? Mas basicamente era o local em que eles faziam a reunião para poder julgar causas, tá? Ali entre os judeus. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no dicionário. Aqui, ó, Sinédrio, conselho entre os hebreus, assembleia geral. Aqui você tem, não, só vai ter até aqui. Então era uma espécie de conselho, uma assembleia que eles reuniam para poder tomar alguma decisão. Então eles reuniram agora, convocaram novamente a reunião. Por quê? O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então, ou seja, se eu deixar ele à vontade, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Aqui eles eram subjugados pelo Império Romano. Então qual que era a preocupação deles? Se deixar esse homem fazer o que eles estão fazendo, que ele está fazendo aí, eles vão tomar então a nossa paz aqui, a nossa tranquilidade, vão tomar o nosso lugar e a nossa nação. Veja bem, mais uma vez você vai perceber que a preocupação dos judeus era com a vida de Lázaro? Não. A preocupação era com o bem-estar do homem? Não. A preocupação deles era, eu preciso manter aqui a minha forma de governar, o meu meio político, o meu domínio, tá bom? Então, quando você vê, por exemplo, nos dias atuais, essa preocupação de muitos políticos com relação a manter o seu cargo, manter as pessoas debaixo de si, irmãos, eu sempre digo, não há nada novo debaixo do sol. Isso aqui já acontecia no tempo de Jesus. Isso aqui misturado com o meio religioso. Mas isso aqui é uma ação política. Ou seja, se nós deixarmos esse homem fazer o que ele está fazendo, olha, os romanos vão vir, vão tirar aqui o nosso lugar e a nossa nação. Certo? Então um deles, chamado Caifás, que era naquele tempo o sumo sacerdote. Então veja bem, aqui você precisa entender então o que é o sumo sacerdote.
O sumo sacerdote é o chefe dos sacerdotes, o chefe religioso. E uma imagem para você entender basicamente o que era o sumo sacerdote no nosso tempo, você vai entender como o grau máximo da religião judaica, tá bom? Mais fácil para você entender ainda, imagina hoje o Papa da Igreja Católica, ele é o número 1, ele é o cabeça da Igreja Católica, tá bom? E esse aqui era o cabeça da religião judaica, tá bom? Depois você vai ver falar de Anás e Caifás, mas vamos ficar só até aqui. Tomou a palavra e disse: vocês não sabem de nada, ou nada sabeis. Não percebeis que, deixa eu voltar aqui, ok, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Então veja, aqui Caifás, ele está dizendo, olha, o que é necessário que aconteça? Morra um homem pelo povo. Então, ele tinha conhecimento da lei, sabia que a profecia dizia isso, e o que ele está fazendo? Ele está aqui profetizando, tá? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Então aqui ele está profetizando, mas ele não disse isso de si mesmo, ou seja, Deus estava ali usando esse homem para poder profetizar, ok? E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados. Então ele está fazendo uma profecia aqui para aquele tempo e para o tempo futuro. E veja que, mesmo nós fazendo críticas ao modelo judaico, a forma com que eles faziam, você percebe que então aqui Deus está usando esse homem para algo eterno, para algo grandioso. E você fala assim, mas veja lá, esse homem ele estava desviado, vamos dizer assim, ele não obedecia a Deus, certo? Eles não quiseram acreditar em Jesus, como assim Deus usa esse homem? Isso nós chamamos de soberania de Deus. Deus pode usar esse homem, que era religioso, sabia da lei de Deus, Deus pode usar a mula, Deus pode usar reis, Nabucodonosor, Deus pode usar quem ele quiser. Então veja bem, não se esqueça disso. Sempre quando você isso, não se assuste, você simplesmente olha para o céu e fala assim, Deus, veja que o Senhor é poderoso. Aqui se manifesta o poder de Deus. Um homem que ele não estava querendo aceitar Jesus, não creu em Jesus, mas Deus estava usando para profetizar algo que iria acontecer. Veja, então espalhados para reunir num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Então aqui já decidiram matar Jesus. Tá bom? Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Então, Jesus agora teve que fazer o quê? Se esconder. Ao invés disso, retirou-se para uma região próximo do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar aqui, ó, rapidamente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ok. Vamos colocar aqui, ó, Efraim, mapa. Tempos de Jesus. Vamos ver o que nós temos aqui de imagem. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui de Efraim. Ok. Deixa eu jogar um pouquinho para o lado de cá. Isso, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Efraim. Então veja bem. Aqui nós temos aqui, ó, Judá, Jerusalém, tá? E aí, como ele ficou mais ao deserto, vamos dizer assim, ele veio para essa região aqui, ó, Efraim. Aqui é a forma com que eles dividiram, né? Aqui é as 12 tribos, tá? Deixa eu ver se eu acho outra imagem aqui. Ok, deixa eu ver se aqui ele abriu para mim, foi a... Ok, deixa eu ver se eu consigo... Aqui, pronto. Aqui, ó, essa região. Então, aqui você vai ver, então, tá Belém, Jerusalém. Então, Jesus, ele vem para essa região aqui, ó, tá bom? Deixa eu jogar um pouquinho para cá para você ver, ó. Para essa região aqui, ó, Efraim, tá bom? Então, ele estava por aqui, você vai se lembrar, Betânia tá nessa região aqui. Então, ele vem daqui para cá, certo?
Beleza, vamos continuar aqui então a nossa leitura. Então veja bem, aqui ele retirou-se para a região próxima ao deserto, povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, outro evento importante, porque falou de Páscoa, multidão de pessoas. Muitos foram naquela região para Jerusalém a fim de participar das purificações cerimoniais antes da Páscoa. E continuavam procurando Jesus. Então, ou seja, as pessoas agora chegaram, todo mundo querendo saber sobre esse tal de Jesus. E no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? A expectativa então, das pessoas agora não era nem tanta festa, mas queriam ter esse contato com Jesus. Mas os chefes do sacerdote e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, denunciasse. Então aqui todo mundo estava investigando. Se vê Jesus, denuncie, para que pudesse prender. Então a decisão a partir de agora é: vamos matar Jesus, certo? Se alguém vê Jesus, denuncie. Então vamos ver o que nós temos aqui de forma resumida, o que nós temos aqui de aprendizado. Veja bem, a partir daqui, Jesus então faz com que muitas pessoas creem nele justamente por causa da ressurreição de Lázaro. As pessoas vão contar isso aos fariseus, aos líderes. Eles fazem a reunião do Sinédrio e decidem então que seria o momento então de matar Jesus. Por que eles queriam matar Jesus? Porque senão todos iriam crer nele. O que eles iam perder? Ia perder o controle sobre as pessoas, tá? Perder o lugar e a nação. Então a preocupação do Sinédrio aqui é política, não somente religiosa, ok? Caifás, o sumo sacerdote, nós já falamos, ele acaba profetizando, dizendo que é melhor que morra um homem pelo povo. Essa aqui é o fundamento do cristianismo. Então ele profetizou que Jesus morreria pela nação e também pelos filhos espalhados, falando então de mim e de você, tá bom? Para reuni-lo num povo. E daquele dia diante resolveram tirar a vida de Jesus. Jesus ele acaba então se afastando, vai para o deserto, vai para a região de Efraim, já mostrei para vocês aqui, e chegou então o período da Páscoa judaica. Todos estão descendo para Jerusalém, tá? Ou melhor, subindo, né, para Jerusalém, como eu já disse para você, e todos estão na expectativa de ver quem? Jesus. Então estava todo mundo querendo saber, será que Jesus vai vir para a festa? E havia uma ordem então dizendo: olha, se vocês verem, denunciem. Bom, então veja que mesmo Jesus fazendo bem, salvando, curando, restaurando, irmãos, ainda tem pessoas decididas a negar ele. Então veja que a decisão ou a incredulidade, em muitos casos, ou em sua maioria, é uma decisão pessoal. O que nós podemos tirar aqui, então, como que as pessoas elas têm coragem de fazer isso, sabendo que Jesus é poderoso para fazer muito mais? É uma decisão pessoal de dizer: nós não vamos crer nele, nós não acreditamos. Então quando você e eu, nós negávamos a Cristo, era uma decisão pessoal. Na nossa ignorância, sim, mas nós negávamos a ele. Quando alguém, ouvindo o Evangelho, ouvindo o poder de Deus, ainda decide negar, nós não podemos ficar... Nós simplesmente precisamos entender: a pessoa está decidindo no seu coração endurecido negar a Cristo. Obviamente muitas das pessoas não têm condições ainda de ver tamanha graça, mas eles estão decidindo negar a Cristo. Há uma responsabilidade sobre as pessoas, porque às vezes coloca-se no diabo, coloca em qualquer outra situação, mas a responsabilidade é dessas pessoas. Veja que aqui as pessoas estavam até investigando para ver se achavam Jesus e o prendiam, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos seguir na nossa próxima leitura aí, capítulo 12, e vamos tirar mais algumas lições poderosas, tá bom? Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.